Então aqui nós temos nossos panos de campo bem posicionado, as pinças bacaus, mantendo meu pano de campo no local que eu desejei, mostrando a área que eu poderei intervir. Um detalhe muito importante, não seria correto no manuseio do bisturi que eu fizesse incisões pequenininhas. Então o ideal é que eu já saiba da onde até onde que eu irei abordar e faça um corte único. Desta forma. Então, a partir deste momento, percebam, eu fiz a incisão cutânea. Claro que aqui é um modelo, não tem a mesma resistência de uma pele humana. Abaixo, ou de animal, né? Abaixo da pele, o que nós teremos? Tecido subcutâneo. Então, uma vez eu tendo feito essa abordagem, eu posso segurar com a pinça dente de rato, que é essa pinça, eu posso segurar com essa pinça em uma das bordas e divulsionar com uma tesoura esse tecido subcutâneo. Dessa forma. Uma vez que eu queira, de forma propriamente dita, abordar a cavidade abdominal, abaixo do tecido subcutâneo, nós teremos a musculatura. Para que eu possa abordar a cavidade abdominal, eu tenho que identificar a linha alba, que é uma junção, é uma aponeurose, uma junção de massas de grupos musculares. Eu vou abordar, vou incidir essa linha alba, e aí sim eu terei acesso à cavidade abdominal. Então vamos para as suturas, as possíveis suturas. Eu vou exemplificar com fio de nylon. A primeira sutura que eu vou exemplificar a vocês é a sutura mais básica, que seria a sutura simples separado, pontos simples separados. Então eu vou pegar uma borda cutânea, dessa forma, sem pressionar muito. Vou introduzir a minha agulha, dessa forma. O ideal é que você evite tocar na agulha. A borda contralateral, né, a borda do outro lado. Preferencialmente que você fique equidistante. O que seria equidistante? Seria a mesma distância da minha perfuração nessa borda, tem que ser dessa. Meu ponto, eu vou dar 2 laçadas, pego essa borda e vou fechar meu ponto. Aqui vai um detalhe muito importante. Primeiro, esse nó não pode ficar trançado. Não pode ficar torcido. Segundo, eu não posso fechar esse nó sobre a linha de sutura. Eu vou ter que manobrar essa sutura e deixar esse nó para fora. Dessa forma aqui, ó. Percebam que aqui o meu nó não está na minha incisão. Fiz a primeira, fiz então agora a segunda e a terceira. Tendo feita essas 3, eu vou expor o meu fio para o meu auxiliar. O posicionamento correto para a secção do fio, ele coloca a tesoura aqui, vira e botou. Esse seria o ponto simples separado. Mais uma vez, qual que é o espaçamento entre os pontos? 3, 4 milímetros. Eu vou repetir o mesmo procedimento. Dessa forma. 1, 2 laçadas, puxo esse fio, tomando o cuidado de não permitir que meu nó fique sobre a minha incisão.
outra laçada, a segunda e a terceira laçada. Exponho novamente meu nó, meu ponto, né? Tá feito. E assim sucessivamente. O ideal é que esse espaçamento que eu deixei se mantenha, que eu faça de uma forma homogênea. Por que fazer de uma forma homogênea? Não é apenas por aspecto estético, e sim de distribuição de tensão nessa região. A sutura simples contínua, então eu venho na borda da minha incisão, desta forma, passo a minha agulha por um dos lados, por uma das bordas, na sequência, na outra borda. E será algo bem próximo da simples separado. Eu vou fazer as duas voltas, duas laçadas, pego o fio, traciono, tiro o nó de cima da linha de incisão. Segunda laçada, terceira laçada. A diferença é que nesse ponto eu vou colocar uma pinça de reparo aqui, nessa pontinha, para eu não perder meu fio, e vou fazer essa sutura contínua. Vou fazer o mesmo espaçamento que eu havia feito anteriormente, coisa de 4, 5 milímetros, dessa forma. E vou dando sequência. Como se fosse uma cisidura, né, de roupa. Lembra bastante. Ó, o aspecto será esse. Qual que é o problema desta sutura? Ela é prática? Sim. Fácil de fazer? Também. No entanto, caso eu perca essa sutura, por algum motivo, eu vou perder toda a minha sutura. Pensando nisso, uma derivação desta técnica chama-se sutura simples contínua ou sutura contínua festonada. Então eu venho com a minha agulha, passo nas duas bordas, só que ao invés de eu vir reto com a minha agulha, dessa forma, eu vou passar ela dentro do fio, desta forma aqui. Então eu vou estar, percebam que eu vou estar fixando, travando a minha sutura. Caso eu perca essa sutura, ela não vai se desfazer por completo. Então a mesma coisa. Vou passar aqui dentro. Ó, esse é o tipo de sutura festonada. Percebam como o aspecto aqui da festonado, do reverdin, é outro nome, é diferente da simples contínua normal. Dando seguimento. Da mesma forma, vou passar aqui dentro. E fica um aspecto bonito, né? Fica um aspecto bem homogêneo, bem delicado. E eu vou seguir com essa sutura até o final. Então essa é a sutura contínua, festonada, ou também denominada de reverdin. Olha como é que fica. Eu traciono aqui, ó. Percebam que está bem fechadinho aqui, ó. E como que eu finalizo essa sutura? Mais uma vez, eu vou fazer a passagem da minha agulha, só que ao invés de eu passar dentro desse orifício, eu vou tracionar meu fio e vou fazer as minhas laçadas. Uma, duas, fechei meu nó. Uma, e outra. Então, as laçadas eu faço duas, né? Duas, uma, outra.
São 3. Exponho isso daqui para o meu auxiliar e está feita a minha sutura contínua. Diferentemente da sutura em pontos simples separados, ou mesmo da sutura contínua festonada, que seria apenas uma sutura de aposição, esta sutura que eu irei demonstrar, cujo ponto chama-se Wolff ou o deitado, seria uma sutura evaginante. Então você vai ver a borda da sua ferida evaginar. Antes de eu chegar nessa sutura, eu teria feito abaixo, na camada subcutânea, redução do espaço morto, e aí sim eu posso fazer minha sutura de pele com o Wolff. Da mesma forma, eu passei nesta borda de pele, passei nessa borda de pele, peguei minha agulha e vou passar na borda contrária. Qual que é a diferença agora? Agora eu vou fazer como se fosse um U. Eu venho aqui e saio aqui. Então percebam que vamos ser como se fosse um U aqui. Mais uma vez, 1, 2 laçadas, puxo a borda do fio e está feita meu U deitado, ou minha sutura de Wolff. Mas como eu havia mencionado a vocês, percebam que a pele fica evaginada, fica para cima. É a ação dessa sutura. Segunda laçada e a terceira laçada. Sutura de Wolff ou U deitado. Vou fazer mais uma, para que vocês consigam visualizar bem. De 4 a 5 milímetros de espaçamento, passei em uma das bordas, na segunda borda de pele, a mesma coisa. Não seria interessante que você fizesse um U muito grande, né? Um espaçamento muito grande. Vai ficar uma sutura esteticamente bem feia. Uma laçada, 2 laçadas, peguei meu fio, mais uma laçada e outra laçada. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui também do U, se eu fosse mais grosseiro, né? Você percebe que está ficando de uma forma homogênea, né? E razoavelmente bem apresentável. Vamos supor que eu não me atente para esse detalhe estético também, e ao invés de eu pegar, eu introduzir minha agulha uns 2, 3 milímetros da borda da minha incisão, eu peguei bastante tecido, ó. Eu vim quase 1 centímetro aqui, ó. E esse quase 1 centímetro tem que ser do outro lado também. Então, passei. E agora eu vou voltar. Então, olhem a diferença aqui. Agora, quando eu for fechar o meu nó, desta forma, 2 laçadas e agora eu vou pressionar, olha como é que fica evaginada a borda. Particularmente,
eu acho muito feio, esteticamente bem feio, e acaba sendo bem mais traumático para o meu paciente. Então, se eu pudesse sugerir, eu não sugeriria que vocês pegassem tão distante assim. Acho que dessa forma ficaria muito mais harmônico. Uma próxima sutura que iremos demonstrar denomina-se Lambert. A sutura de Lambert, eu introduzirei a minha agulha distante da minha linha de incisão, só que essa agulha vai sair na mesma borda, só que próximo da minha incisão. Dessa forma. Então eu entro longe, saio perto, e no lado oposto eu vou entrar perto e vou sair longe. Dessa forma aqui. Longe, perto, perto, longe. E aí sim eu vou fechar meu nó. 2 laçadas. Sempre atento a eu não deixar o meu nó sobre a linha de incisão, que atrapalharia e muito o processo cicatricial. Essa sutura denomina-se sutura de Lambert. Também muito utilizada, muito praticada e de fácil execução. A mesma coisa, longe, perto, perto, longe. 1, 2 laçadas. Lembrando de eu não deixar meu nó sobre a linha de incisão. E assim, sucessivamente. Essas duas aqui, esses 2 pontos, são pontos de Lambert. Eu posso fazer o Lambert como eu fiz, simples, sozinhos, né? E existe também a possibilidade de eu fazer a sutura de Lambert contínua. Eu faço um nó, depois eu volto com o meu fio e faço outro nó e faço outro nó. Então você vai ter visualmente esse aspecto, só que com um fiozinho passando aqui no meio entre cada sutura. É possível de ser utilizado também. Sutura de Lambert. A próxima sutura que iremos demonstrar denomina-se Sultan ou X. Como o próprio nome nos sugere, então eu entrarei com a minha agulha desta forma, passarei para a outra borda e farei a mesma coisa novamente. Aí vocês vão me perguntar, e onde que está o X? O X está aqui, ó. Que agora quando eu for fechar meu nó, 1, 2 laçadas, peguei a ponta do meu fio e eu fechei meu nó. Percebam que forma-se um X. Mais uma vez, salientando a necessidade de nós não deixarmos esse nó sobre a minha linha de incisão. Fizemos 3. Um detalhe a respeito do X ou Sultan, né? É uma sutura muito utilizada em situações em que eu tenha um receio muito grande, um risco muito grande de descência, em área de tensão muito grande. Por exemplo, em grandes massas musculares, quando você quer aproximar grandes massas musculares, você teria uma indicação muito grande para a utilização dessa sutura, pois ela apresenta uma resistência elevada à tensão. Quando nós iremos abordar estruturas cavitárias, por exemplo, ocas, né? Por exemplo, a vesícula urinária, o estômago, o intestino, esses órgãos, eles nos solicitam que seja feita uma sutura de fechamento em 2 camadas.
Vou dar para vocês agora uma opção muito utilizada, muito frequente, né? Que seria a associação de dois tipos de pontos, o shimiden com o Cushing. Então, inicialmente, o shimiden. Então, a borda da minha lesão está aqui. Eu vou aproximar, passei a minha agulha. Está bem evidente aqui. Uma, duas laçadas. Uma laçada, mais outra laçada. A shimiden é uma sutura contínua. Então, suturas contínuas exigem esse reparo aqui, essa pinça de reparo. A shimiden é uma sutura invaginante. Então, ela vai trazer as bordas para dentro. Como que eu consigo fazer isso? Eu tenho que vir de dentro, com a minha agulha, de dentro para fora, dessa forma aqui. Mais uma vez, de dentro para fora. E assim sucessivamente. Por toda a extensão da minha incisão. Percebam que as bordas elas vão ficar voltadas para dentro. Por melhor que seja a sua shimiden, ainda assim, ela sozinha não será suficiente para ser utilizada de forma isolada, né? Num desses órgãos que eu mencionei a vocês, bexiga, estômago, intestino. Então, o certo é você fazer essa primeira linha de sutura, né, a camada de sutura, e depois a gente vai recobrir essa camada. Uma coisa que a gente pode desejar é extravasamento de conteúdo. Isso é uma complicação gravíssima. Seja de conteúdo estomacal, conteúdo intestinal ou mesmo de urina na cavidade abdominal. Isso não pode acontecer jamais. Então percebam que eu estou aproximando e você vê as bordas sempre voltadas para dentro. Como que eu vou finalizar? A gente vai fazer como se fosse um ponto simples. Deixa eu só chegar um pouquinho mais adiante. E aí vocês já vão me entender. Vamos finalizar por aqui. Então, eu venho, vou tensionar um pouco nesse meu fio, ó. Uma, duas laçadas e vou fechar o meu nó. Mais uma laçada aqui e uma terceira laçada. E agora iremos, essa aqui é a shimiden. Vou cortar meu nó. E agora vamos fazer uma sutura de recobrimento, que seria a Cushing. A Cushing, eu tenho que começar a minha sutura de Cushing após o começo da minha sutura shimiden. Então eu venho aqui embaixo, nesse sentido, não tão distante da borda, faço desse lado e faço do lado oposto também. Então essa sutura, a Cushing, ela vai recobrir a sutura inicial. Dessa forma. Perceba que você não vai enxergar mais a outra sutura. Uma, duas, três laçadas. Como é contínua também, né, e vocês já entenderam isso, eu vou colocar a minha pinça de reparo aqui para manter minha sutura posicionada. E vou dar sequência no meu Cushing. Venho aqui novamente ao lado.
Ó, vejam que a sutura Schmiden, que está lá embaixo, vai desaparecendo. Ó. Ela vai sendo recoberta, dando uma segurança maior para nós, de risco de, Deus o livre, um extravasamento de conteúdo. E ainda assim, nessas cirurgias em que nós estamos utilizando essa associação, eu posso ter o capricho de revestir com o epíplon, com o aumento, que está dentro da cavidade abdominal. Vai ser uma segurança ainda maior. O epíplon, ele é extremamente vascularizado, então ele vai permitir com que o processo cicatricial aqui seja extremamente rápido, dinâmico. É muito bom. Então percebam o posicionamento da minha agulha na Cushing. E a Cushing deverá ir até após o meu nó da Schmiden. Então, estamos chegando perto desse nó, né? Vai ficar, então, esteticamente apresentável também. E agora a gente vai finalizar. Tensiono meu fio, 1, 2 laçadas e vou fechar meu nó. 1 laçada, mais 1 laçada. Então vocês acabaram de ver a demonstração de 2 suturas invaginantes, que seria a Schmiden e a Cushing, suturas essas que são extremamente úteis para nós, cirurgiões, principalmente quando abordamos órgãos cavitários, bexiga, estômago ou mesmo intestino.